Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, fascina e às vezes até assusta um pouco: a arte e a engenharia da persuasão. Isso aí. E o nosso material de base aqui é a transcrição de um webinar do Dr. Richard Bandler, que é, para quem não sabe, uma das mentes por trás da programação neurolinguística, a famosa PNL. Famosa e controversa, né? Com certeza! E a nossa missão aqui é tentar descompactar o que ele chama de engenharia da persuasão. O que é isso exatamente? É um dom ou é tipo uma ciência que dá para aprender? É um ótimo ponto de partida. Porque o material já deixa bem claro logo de cara. Não estamos falando de, sei lá, umas diquinhas de vendas. Não são truques, né? De jeito nenhum. A proposta é apresentar um sistema, sabe? Um método que, segundo eles, foi criado de um jeito bem peculiar. Em vez de inventar uma teoria, eles foram lá e observaram o que comunicadores geniais já faziam. Muitas vezes sem nem saber como, né? Exato, sem nem saber explicar o próprio talento. Certo, então vamos começar por aí, por essa origem. A fonte diz que a PNL nasceu, sei lá, quase 50 anos. Isso. Quando Bandler e o parceiro dele, o John Grinder, resolveram fazer uma espécie de engenharia reversa em gênios da terapia. Pessoas como Milton Erickson, Virginia Satir. Exato. E a sacada deles foi não perguntar qual é a sua teoria. A pergunta era, o que você faz exatamente, passo a passo, o que acontece? Tipo decodificar um instinto? Perfeito. A premissa era que o talento intuitivo, por mais brilhante que seja, é um caos. O trabalho deles era encontrar estrutura nesse caos. É como ver um chefe de cozinha e, em vez de só admirar, você anota cada ingrediente, cada tempo, cada movimento. Até ter uma receita que outra pessoa possa seguir. Isso. Eles se viam mais como modeladores do que como inventores. E tem uma provocação que o Bandler faz no webinar que eu achei ótima. Ele diz que você pode tirar um diploma em administração, finanças, o que for. Aham. Mas não existe na faculdade uma cadeira de negociação profissional ou vendas. E vamos combinar, né? São talvez as profissões mais antigas e importantes que existem. Pois é. E é exatamente esse vácuo que essa tal de engenharia da persuasão quer preencher. O webinar fala em 3 pilares principais. O primeiro é ter um mapa. Com um mapa? Como assim? Um mapa para você, o comunicador, saber sempre em que ponto da conversa você está. Sabe, qual é o próximo passo? Não é um papo aleatório, tem uma direção. Ok, um mapa. Faz sentido. E os outros? O segundo pilar são as competências. As ferramentas mesmo. Linguagem, postura, tudo que você precisa para navegar nesse mapa. Certo. E o terceiro, que talvez seja o mais crucial, é o que eles chamam de acuidade. Acuidade é uma palavra forte. Significa o que na prática? É só prestar mais atenção? É bem mais que isso. A fonte descreve como uma sensibilidade sensorial, sabe? É a capacidade de notar as micro-reações na outra pessoa, em tempo real. Me dá um exemplo. Pensa num comediante de stand-up. Ele não só conta a piada, ele tá lendo a energia da plateia a cada segundo. Se uma piada não cai bem, ele sente no ar e muda de tática na hora. Entendi. A acuidade na persuasão é isso. É o seu sistema de feedback que diz, opa, isso funcionou, ou melhor mudar o rumo. E rápido. É, diferença entre seguir a receita de bolo e ser o chefe que prova o molho e sabe que falta um toque de alguma coisa. Exatamente. E isso nos leva a um conceito central do material. Uma frase que eles repetem bastante. Se você muda a forma como pensa, você muda como se sente. E então você muda o que é capaz de fazer. Sem dúvida. Essa é a espinha dorsal de tudo. O foco não é pedir para a pessoa mudar o comportamento, tipo, compre o meu produto. Certo? O foco é mudar o estado interno, o pensamento que gera o comportamento. A ação é só a ponta do iceberg, né? A mudança real acontece lá embaixo. Isso me soa um pouco como terapia cognitivo-comportamental ou até filosofia estoica. Qual seria o diferencial que a PNL alega trazer? A diferença, segundo o webinar, está na velocidade no método. Em vez de longos debates para mudar uma crença, a PNL busca usar a própria linguagem da pessoa, os processos internos dela, para criar uma mudança rápida. E o exemplo do Milton Erickson que eles dão é perfeito para isso. A história da mulher com tendências suicidas. É um caso bem forte, né? Sim, ela chega no consultório dele e, em vez de começar uma terapia convencional, de falar dos porquês, ele faz algo Totalmente inesperado.
Muito. Ele basicamente manda ela ir ao banco, sacar todas as economias dela e gastar tudo numa transformação de visual. Roupas, cabelo, tudo do melhor. Ele muda o foco do problema para uma tarefa. Uma tarefa que, na hora, parece até fútil, né, diante da gravidade da situação. Exato! Mas o resultado foi incrível, porque ao fazer isso, ela não só mudou por fora, mas as pessoas começaram a tratar ela diferente. E essa resposta externa começou a mudar a química interna dela. Uau! A fonte conta que nesse processo ela conheceu alguém, casou, e a ideia do suicídio simplesmente evaporou. Não porque foi curada, mas porque foi substituída por um novo foco. Erickson não lutou contra o estado negativo. Ele deu para o cérebro dela algo novo e mais interessante para fazer. É uma mudança de paradigma. Em vez de consertar o motor quebrado, você troca o destino no GPS. Boa analogia! Vamos então para as ferramentas mais práticas. Como isso funciona numa venda? No webinar, alguém perguntou o que fazer quando o cliente solta aquela frase clássica: "Eu não vejo as coisas do seu jeito." E a resposta do Bandler foi direta. Seu trabalho, então, é descobrir como ele vê as coisas. É aí que entra a atenção aos predicados. Predicados, o que são? São as palavras que a pessoa usa e que revelam o sistema que ela mais usa para processar o mundo, se é visual, auditivo ou sinestésico. Explica melhor. Alguém que fala "não vejo benefício" ou "preciso de uma perspectiva mais clara, me mostre os números", essa pessoa é predominantemente visual. Certo. Já outra que diz "isso não me soa bem" ou "me diga mais, estamos na mesma sintonia", é mais auditiva. Ah, entendi. Então a técnica é espelhar essa linguagem. Se o cliente é visual, eu uso mais palavras de ver. Exatamente. A ideia é enquadrar a sua proposta no canal preferido da pessoa. Se ela diz "não consigo imaginar isso funcionando", em vez de você responder "deixe-me dizer-lhe os fatos", que é auditivo. Eu deveria dizer algo como... Ok, vamos olhar para isso de outro ângulo. Imagine o seguinte cenário. Você entra no mundo dela. Usa o software que já está rodando na cabeça dela. Peraí, mas e os sinais não verbais? O material fala que um vendedor deveria ser capaz de notar alterações sutis na cor da pele. Isso é realista ou é coisa de super-herói? É uma ótima pergunta, porque soa meio como um poder místico, né? Exato. O que a fonte enfatiza é que não se trata de ler um sinal isolado, é calibrar um conjunto de respostas. O importante é notar a mudança. A mudança. Sim. Quando você começa a falar de preço, a respiração da pessoa fica mais curta. O ritmo que ela pisca o olho acelera, as pupilas dilatam. E o que eu faço com essa informação? Isso é feedback instantâneo. Se você fala de uma característica do produto e nota uma reação negativa, tipo os lábios se contraem, você pode parar e dizer: tenho a sensação de que este ponto talvez não seja o mais importante. O que realmente importa aqui é... Você usa a informação para corrigir a rota na hora. Exatamente, em vez de continuar acelerando na direção errada. Isso me leva a outro cenário que eles trataram, o cliente que já chega para a reunião de péssimo humor. Irritado, estressado. Ah, sim. A abordagem para isso é bem diferente. É totalmente contraintuitiva. Totalmente. A maioria de nós tentaria combater com positividade forçada, né? Vamos, se anime! Ou então a gente ficaria intimidado. Sim. A técnica que eles descrevem é: primeiro, entre em sintonia com o estado da pessoa. Não com o conteúdo, mas com o ritmo. Discretamente, você espelha o ritmo da respiração dela, a postura, o tom de voz. Ok. Eu espelho a pessoa. E depois? Fico irritado junto com ela. Não! Aí que tá o pulo do gato. Assim que você sente que criou essa conexão inconsciente, essa sintonia, você começa a liderar. A liderar. Você, de forma deliberada, começa a mudar o seu estado. Começa a respirar mais devagar, a relaxar os ombros, a adotar um estado de, sei lá, curiosidade. E a teoria é que, por causa da sintonia, o sistema nervoso da outra pessoa tende a seguir o seu. Como dois diapasões que se sincronizam. Exato. Ela começa a se acalmar sem nem saber por quê. E aí fica mais aberta a conversa. Você não luta contra o estado dela. Você a convida inconscientemente a entrar no seu. Tudo isso, ler respiração, espelhar linguagem, conduzir o estado emocional de alguém, soa extremamente poderoso. O que nos leva, claro, à grande pergunta: em que ponto essa influência vira manipulação?
E a fonte não foge disso. Pelo contrário, vai de cabeça. No webinar, alguém pergunta na lata: isso não é manipulação? E a resposta do Bandler é um sim imediato. Um sim. Sim. Só que ele redefine o termo na mesma hora. Para ele, manipular é simplesmente mover algo de um lugar para outro de propósito. Como um cirurgião manipula um bisturi. Mas essa redefinição não soa um pouco conveniente? É um jeito de justificar técnicas que poderiam ser antiéticas só mudando o significado da palavra? Pode ser. É uma forma de olhar a questão por outro ângulo. O argumento dele é que toda comunicação é, de certa forma, uma manipulação. A questão não é se você manipula, mas se você faz isso com propósito ou de forma aleatória, inconsciente. E para ele, o perigo está no aleatório. Exatamente. A comunicação sem um objetivo claro é que seria perigosa, porque pode levar a resultados negativos por acidente. Ser intencional é ser responsável pelo impacto da sua comunicação. E essa ideia de ser intencional se conecta diretamente com a crítica que ele faz aos roteiros de vendas, os famosos scripts. Totalmente. Para ele, os scripts são a personificação da comunicação engessada, que não responde à realidade. Um script assume que todo cliente é igual. E só funciona para uma pequena parcela, né? Uma parcela minúscula. Para todos os outros, é um desastre. A história do peixe na parede que ele conta é hilária, mas também meio assustadora. É o exemplo perfeito do absurdo, né? O script mandava o vendedor criar uma conexão comentando algo pessoal na sala, e a linha de exemplo era: que belo peixe que o senhor tem na parede. E o vendedor novato? Seguiu o script à risca. Entrou no escritório do cliente e soltou a frase: só que não tinha peixe nenhum na parede. Que vergonha. E isso ilustra o ponto central dele. O script te força a focar no seu próprio processo, nas suas falas decoradas, em vez de focar na única coisa que importa, a pessoa na sua frente. A competência está na flexibilidade, não na memória. Exato. É saber a hora de jogar o roteiro fora e, dançar com o cliente em tempo real. Então, no fim das contas, o que a gente tira de tudo isso? A gente explorou essa ideia de que a persuasão pode ser menos um dom e mais uma engenharia, uma competência estruturada. Certo. E que se trata de influenciar o estado interno, o pensamento, e não só de apresentar fatos lógicos. O fio condutor de tudo isso me parece ser uma mudança de foco. Sair do conteúdo da comunicação para o processo. Ah, boa. A ideia de que importa menos o que se diz e muito mais como, quando e principalmente como a comunicação é ajustada com base no feedback que se recebe da outra pessoa a cada instante. Não é um monólogo, é um diálogo, mesmo que só uma pessoa esteja falando. Perfeito. É claro que a gente tem que lembrar que o material, o webinar, é uma ferramenta de marketing para vender um seminário. Com certeza. Mas, dito isso, as ideias que ele levanta vão muito além de vendas. Elas convidam a gente a refletir sobre como nos comunicamos em geral. O que nos deixa com o último pensamento para reflexão. O foco do webinar é quase todo profissional. Vendas, negociação e terapia. Mas, se esses princípios de gerir estados, criar sintonia e ler a comunicação não verbal são tão eficazes como a fonte alega, quais são as implicações de usar isso em relações pessoais? Com parceiro, com filhos, com amigos? Onde fica a linha entre uma influência positiva, para ajudar alguém a se sentir melhor, e uma manipulação indevida quando não tem um produto para vender ou um contrato para assinar no final? E aí, curtiu? Se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado das próximas edições. Hasta!